Eu quero pregar hoje com base na vida de um personagem da Bíblia chamado Issacar. E eu queria ler com os irmãos alguns versículos a respeito desse personagem. O primeiro versículo é o versículo de número 18, do capítulo 30 do Gênesis. Então vamos ler versículo 18 do capítulo 30 do livro do Gênesis. Vamos ler sentados mesmo como estamos. O texto diz assim, Gênesis 30 e 18, diz assim: Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tem dado minha serva ao meu marido, e chamou-lhe o nome Issacar. Esse texto aqui mostra que Issacar, ele é filho de Jacó com a serva de uma das mulheres do Jacó, que era Leia ou Lia. E a Leia deu essa serva para Jacó. Essa serva deu à luz a um filho, e esse filho foi reconhecido como sendo filho de Leia e Jacó. Então Issacar é um filho de Jacó com Leia. Agora eu quero ler com os irmãos um outro texto, que é o texto de Gênesis 49 e 14, por gentileza. Nesse texto aqui, esse Issacar, ele havia crescido, já estava adulto, e pelo que nós entendemos aqui no contexto, é o momento em que Jacó está se despedindo de toda a sua família. Eles estão lá no Egito, e quando Jacó vai se despedir da sua família lá no Egito, ele vai chamar cada um dos seus filhos e vai colocar as mãos sobre a cabeça desses filhos e vai proferir uma bênção sobre esses filhos. E de repente passam ali Rúben, Simeão, passa ali, por exemplo, Levi, Judá, e de repente chega ali o Issacar. O Jacó coloca a mão sobre a cabeça do Issacar, que é filho de Jacó com Leia, e agora Issacar já é um homem maduro, um homem grande, e Issacar vai formar uma família, e esta família vai crescer a ponto de se tornar uma tribo em Israel, e essa tribo de Israel vai ser marcada pela bênção que Jacó vai proferir, vai profetizar sobre a cabeça de Issacar. E essa bênção está nos versículos 14 e 15 de Gênesis 49. Então olha o que diz Gênesis 49, 14, diz assim: Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre dois fardos. Aqui nós temos um aspecto da bênção que Jacó profere sobre Issacar. Issacar, ele é comparado a um jumento, e esse jumento tem duas grandes qualidades. A primeira é que tem ossos fortes, e a segunda é que está entre dois fardos, ou seja, Issacar será marcado pelo labor. Issacar será marcado pelo lavor. Issacar será marcado pelo trabalho. A marca de Issacar será o trabalho. E aí, Issacar, que é um homem, vira uma família. Essa família se transforma numa tribo. Essa tribo vai viver no Egito 430 anos. Depois vai sair liberta por Moisés.
essa tribo vai entrar na terra de Canaã, vai possuir a terra de Canaã e depois vai passar por todas as fases históricas das tribos de Israel. E quando chega lá na frente, na Bíblia, no período já dos reis de Israel, nós vamos ver uma outra marca desta tribo, deste povo, deste sujeito chamado Issacar. Essa outra marca está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Primeiro livro das Crônicas, 12 e 32. Esse texto aqui vai falar de uma outra virtude, de uma outra qualidade, de uma outra bênção, de uma outra habilidade que Issacar tem. Primeiro aos Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Diz assim, dos filhos de Issacar, que são destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer a cada tempo, 200 chefes e todos os seus irmãos que seguiram a sua palavra. E aqui então nós temos uma segunda marca muito interessante de Issacar. Qual é a marca de Issacar? Issacar sabia interpretar os tempos. Issacar sabia compreender as estações. Issacar interpretava os momentos e vivia de acordo com cada momento. Bom, aí a gente vai dando sequência na análise a respeito de Issacar e nós vamos chegar em Mateus capítulo 21. E lá em Mateus capítulo 21, nós vamos ter Issacar sendo citado novamente. E aqui Issacar está sendo citado na figura do jumentinho, que é escolhido por Jesus e é trazido pelos discípulos a Jesus. E Jesus então monta nesse jumentinho e Jesus entra na cidade de Jerusalém, na entrada triunfal. E diz que quando Jesus entra, o povo coloca ramagens no caminho de Jesus, o povo coloca roupa no caminho de Jesus e o povo canta a Jesus dizendo: bem-aventurado ou bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Hosana, bem-aventurado aquele que veio em nome do Senhor. Então aqui eu queria fazer com os irmãos uma análise, que é a seguinte: Deus, para algumas pessoas, Deus tem a bênção de Judá. E qual é a bênção de Judá? Ser rei. A bênção de Judá é ter o controle. A bênção de Judá é ter o cetro. A bênção de Judá é ter a coroa. A bênção de Judá é ter a nobreza. A bênção de Judá é plantar e colher abundantemente. A bênção de Judá é estar na frente. É interessante que o símbolo lá do Gênesis para Judá é o símbolo do leão, o símbolo do leão. Judá será um leão. É por isso que Jesus, que é descendente da tribo de Judá, ele é chamado de leão da tribo de Judá, porque lá em Gênesis 49 diz que Judá será um leão, ou seja, Judá será o rei, Judá governará, Judá será próspero. Alguns outros têm a bênção, por exemplo, de Benjamim, e a bênção de Benjamim é a bênção da porção dobrada. Quando Jacó vai abençoar o Benjamim, Jacó coloca a mão sobre a cabeça de Benjamim e Jacó diz assim: sobre ti virá bênção na porção dobrada. É aquela pessoa que as coisas vão lhe favorecendo, as coisas vão se ampliando, ela nem faz muito esforço, mas há toda uma conjuntura da vida que lhe favorece, ela tem a bênção de Benjamim. Os irmãos sabem que quando o povo de Israel reencontrou José lá no Egito, o José, ele mandou fazer um banquete para os seus irmãos, sem os irmãos saberem que era o José, é claro, né? Então o José mandou fazer um banquete e mandou servir para os irmãos dele que vieram
uma porção para cada um. Só que quando chega no momento, quando chega na hora de servir o Benjamim, o José fala para o Benjamim: vocês não vão dar apenas porção dobrada, vocês vão dar 5 vezes mais. É muito interessante. Então, por exemplo, se cada irmão do José naquele banquete recebeu um pãozinho, o Benjamim recebeu 5 pãezinhos. Se cada um recebeu um pedaço de queijo, o Benjamim recebeu 5 pedaços de queijo. Por quê? Porque o Benjamim, ele tem essa bênção, a bênção de ter porção dobrada. Nós vemos essa bênção da porção dobrada em Benjamim, por exemplo, quando o apóstolo São Paulo declara-se benjaimita, e Paulo, como um benjaimita, o que acontece com ele? Ele consegue ter porção dobrada de Deus na vida dele, e ele evangeliza todo o mundo antigo. Então, algumas pessoas têm a bênção de Judá, que é essa bênção da realeza, da nobreza, essa bênção da coroa. Outras pessoas têm a bênção de Benjamim, que é essa bênção da porção dobrada, da porção quintuplicada, dessa porção abastada, essa porção inigualável. E há de se respeitar quem é da linhagem de Judá, e há de se respeitar quem é da linhagem de Benjamim. Deus tem um trato com cada um, Deus tem um momento com cada um, e nós devemos não nutrir o nosso coração de inveja, não devemos nutrir o nosso coração de ciúmes, nem de qualquer tipo de ressentimento. Nós devemos nutrir o nosso coração de fé e de gratidão e de esperança em Deus, porque Deus, às vezes, Ele nos abençoa alguns com a bênção de Judá, que é a bênção da realeza, do governo, do comando, da direção. Outros Ele abençoa com a bênção de Benjamim, porção dobrada, quintuplicada, tudo que faz prospera, cresce, expande, e é uma bênção. Mas Deus também tem o Issacar, e o Issacar, ele não é simbolizado pelo leão, que é o rei, e ele também não tem a bênção do Benjamim, que é a da porção dobrada. Qual é a bênção do Issacar? Qual é a virtude do Issacar? O Issacar é como um jumento. O Issacar, ele tem ossos fortes, e o Issacar não foge do trabalho. Ele coloca-se debaixo de 2 fardos. O texto fala que ele se põe debaixo de 2 fardos, e ele reúne forças e leva esses fardos. Ou seja, a bênção de Issacar é a bênção do trabalho. É muito interessante. Para Judá, Deus vai dar pela realeza. Para Benjamim, Deus vai dar de forma multiplicada. Mas Issacar não. Issacar terá que derramar o suor. Issacar terá que empreender todos os esforços. Issacar terá que ter toda a dedicação. Mas quando ele estiver trabalhando, a mão poderosa de Deus honrará cada um dos seus trabalhos e cada um dos seus esforços. Talvez eu não esteja falando aqui para um grupo de irmãos que pertencem à tribo de Judá. Nós não estamos falando aqui para os de sangue azul. Não estamos falando aqui para a realeza, para a nobreza. Talvez nós estamos falando aqui, esta noite, não para aqueles que sejam como Benjamim, porque as coisas não te vêm fácil, as coisas não te vêm de forma aleatória. Não, tudo tem uma intencionalidade, e você só come do peixe que você pesca, e você só come do alface que você planta. Então, talvez a sua bênção não seja nem a de Judá e nem a de Benjamim, você seja um Issacar, que trabalha, que derrama o seu suor, que pega o trem lotado, que acorda cedo, que dorme tarde, e que tudo que você faz é conquistado muito na força, aleluia, e no esmero. Mas assim diz o Senhor para você: o mesmo Deus que abençoa Judá, o mesmo Deus que abençoa Benjamim, é o Deus que honra o nosso trabalho, é o Deus que honra o nosso trabalho, é o Deus que honra o nosso trabalho. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Eu não estou falando aqui para um grupo de favorecidos pela vida, alguém que, aleluia, tem o que tem porque chegou nas mãos de mão beijada. Não, eu estou falando aqui para homens e mulheres que têm as mãos calejadas, a pele causticada pelo sofrimento do dia a dia. Irmãos que trabalham, irmãos que se dedicam, irmãos que laboram, que labutam, e aí você diz assim: mas eu estou trabalhando tanto, será que eu tenho a bênção de Deus? Porque eu vejo outro ali, parece que ele nem trabalha tanto e consegue chegar. Você tem a bênção de Deus sobre o seu trabalho, você tem a bênção de Deus sobre os seus esforços e sobre a sua dedicação. Urabacandaramachurabá. Tem uma frase no mundo que diz assim, que não existe almoço de graça. Aleluia, glória a Deus. E não existe mesmo. Para alguns existem, para alguns existe. Para aqueles que são de Judá, existe sim. Ele chega e o banquete já está pronto. Para quem é de Benjamim, existe sim, o banquete já está pronto. Mas para quem é da linhagem de Issacar, não tem jeito, tem que plantar, tem que colher, tem que preparar. Mas depois que passa por tudo isso, experimenta a bênção de Deus, a graça de Deus e a prosperidade de Deus. Eu quero dizer para você, Deus vai honrar o seu trabalho. Você está trabalhando num projeto, você está construindo um sonho, você está se dedicando em alguma grande obra. As pessoas tentam te desanimar dizendo que não vai dar certo. O seu próprio corpo, a sua própria mente às vezes te traem, dizendo que você vai ter o seu trabalho frustrado. Assim diz o Senhor para você: Issacar de Deus, há uma bênção de Deus para você também, porque eu vou honrar e eu vou justificar o seu trabalho. Quantos creem assim? Levante a mão, levante a face, levante a voz, aleluia, levante mais alto a sua mão, aleluia, e diga comigo assim: Senhor Jesus, abençoe o trabalho da minha mão. Diga: Senhor Jesus, não deixa frustrar nenhum dos meus esforços. Honra o meu trabalho, honra o meu trabalho, honra o meu trabalho. Jesus vai honrar o seu trabalho. Jesus vai honrar o seu trabalho. Eu acho interessante quando Deus fala para o Jacó: Jacó, através do Isaac, Jacó, você tem a bênção de Deus, e a bênção de Deus te prosperará aonde você estiver. O Jacó tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, e ele prosperava mesmo aonde ele não trabalhava a contento. Por exemplo, o Jacó queria que saíssem ovelhas brancas. Ele ia lá, pegava um caniço branco, colocava diante das ovelhas, e as ovelhas produzidas saíam brancas. Aí ele queria que as ovelhas saíssem de cor preta. Ele colocava um caniço preto lá, e as ovelhas saíam de cor preta. Aí ele queria que saísse meio branco, meio preto, malhadinha. Aí o que aconteceu? Ele colocava lá com as duas cores, as ovelhas saíam malhadinhas. Quer dizer, o Jacó, no menor esforço, o maior resultado. Aí vem o Esaú. O Esaú chega diante do Isaac, e o Isaac fala assim: Esaú, você não é Jacó não, você não é Jacó, você é diferente. Tá, deixa eu olhar suas mãos, vê as mãos deles, passa a mão, né, nas mãos deles assim: essas mãos aqui serão mãos calejadas, essas mãos aqui carregarão espadas. O seu irmão será facilitado pela vida, mas você não vai ter facilidade na vida. Mas eu quero dizer para você que Deus derrama uma bênção sobre a tua vida, e Deus vai honrar o trabalho das suas mãos. As suas mãos serão mais calejadas que a do Jacó. A sua testa será mais marcada pelo tempo do que a testa de Jacó. Mas você também terá a bênção de Deus, a prosperidade de Deus e a graça de Deus. O Jacó se transforma numa nação. O Jacó se transforma numa nação, certo? Qual é a nação de Jacó? Israel. E Esaú também se transforma numa nação. Qual é a nação de Esaú? Edom. Aleluias, glória a Deus. Jacó faz as coisas e tem a virtude e o benefício de Deus em, com o menor esforço, produzir muito. Mas essa não é a realidade que se aplica para nós. A gente tem que trabalhar muito e produz muito pouco. O néctar que a gente gera é muito pequeno,
mas ali naquele pequenino, né, que está naquela pequena porção, naquele diminuto azeite, ali tem uma bênção de Deus, tem uma graça de Deus, tem uma unção de Deus e tem um reconhecimento de Deus. Deus faz prosperar o trabalho das nossas mãos. Levante a sua mão para o céu, por gentileza. Essas mãos que você está levantando aí são mãos abençoadas por Deus. Deus sabe quando você está lá no chão de fábrica. Deus sabe quando você está na escola lecionando. Deus sabe quando você está no escritório trabalhando. Deus sabe quando você acorda às 5 horas da manhã e estende essas mãos aí para pegar o ônibus e trabalha até a noite, depois vai para a escola e você diz assim: meu Deus, será que os meus esforços serão honrados? Assim diz o Senhor para você: eu tenho uma bênção para você, Issacar. Eu tenho uma bênção para você. Sobre as tuas mãos estão as bênçãos de Deus. Quantos acreditam? Levante um pouco mais, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Amachurabai. Fala para o seu irmão: nem todos nascem herdeiro. Diga: nem todos nascem herdeiro. Aleluia. Diga para o seu irmão: nem todos têm rendas passivas. Aleluia. Diga: aleluia. Mas o que você produzir, Deus vai fazer prosperar. Você acredita nisso? Que o que você produzir, Deus vai fazer prosperar? Deus vai prosperar para a glória do Senhor. Eu, por exemplo, reputo que eu não sou o Judá. Lá na minha casa, eu não sei quem é o Judá, né? Mas eu não sou o Judá, eu sou o Issacar. Eu trabalho igual um jumento, não é verdade? Eu trabalho demais, mas em cada trabalho eu vejo a mão poderosa de Deus, a mão beneficente de Deus e misericordiosa de Deus. Uracandaramachurabai. Aleluias, aleluias. Meu pai sempre foi um homem igual o Júlio, né? De Todo Mundo Odeia o Cris. Ele sempre trabalhou em 2 empregos. E quando ele estava trabalhando, a gente sempre viu a prosperidade e a bênção de Deus sobre ele. Aleluia. Você trabalha também? Faz horas extras? Aleluia. Se dedica em 2, 3 empregos? Aleluia. Você diz: será que Deus vai justificar os meus esforços? Assim diz o Senhor para você: eu vou prosperar cada um dos seus trabalhos. Eu vou honrar cada um dos seus trabalhos, em nome do Senhor Jesus. Agora, para terminarmos, o texto de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, fala de uma outra virtude de Issacar. Issacar não é só dedicado ao trabalho. Em segundo lugar, Issacar, ele sabe viver os tempos. O texto diz assim, ó: dos filhos de Issacar, que são destros. Essa expressão destros aí significa que são habilidosos, que têm conhecimento, que têm a ciência, que dominam, né? Os filhos de Issacar, que são destros na ciência dos tempos. Ciência dos tempos quer dizer, eles sabem interpretar o tempo, eles sabem viver cada estação da vida, eles sabem viver cada janela da existência. Aleluia, glória a Deus. E aí então, aqui mostra uma outra qualidade, a qualidade de conviver, aleluia, adequadamente com cada tempo da vida. Quando a gente lê lá no livro de Eclesiastes, a gente vê que a vida, ela não tem um único tom, ela não é monótona, um tom, um único tom. Não, a vida, ela é dinâmica. Então ela não é monótona, ela é dinâmica. A vida, ela tem muitas estações, ela tem muitos tempos, ela tem muitas janelas, e é fundamental que saibamos viver cada um dos tempos e cada uma das janelas. O Salomão, ele ilustrou algumas janelas: há tempo de nascer e há tempo de morrer, não é verdade? Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de falar e há tempo de calar. Por que Salomão foi fazendo isso? Porque não apenas para descrever o tempo, mas nos ensinando a interpretar o tempo e nos ensinando a viver
adequadamente em cada tempo. O apóstolo São Paulo, ele entendeu isso quando ele diz assim: quando eu era criança eu fazia as coisas de criança, mas agora eu sendo adulto eu faço as coisas de adulto. Então Paulo, ele sabia viver as estações da vida. Nós também precisamos aprender a viver as estações da vida. Bom, Issacar vai viver pelo menos 3 grandes estações da sua vida, 3 grandes tempos, e ele vai saber se comportar em cada um desses tempos, em cada uma dessas estações, em cada uma destas janelas da vida. A primeira delas é a estação do Egito, que é a estação do nada é suficiente. É uma estação terrível. Por quê? Porque é uma estação de escravidão, é uma estação de sofrimento, é uma estação de aflições, é uma estação de choros, é uma estação de abuso, de extorsão, de roubos, é uma estação de escravidão, a estação do Egito. Eu quero dizer para você que pode ser que você esteja vivendo essa estação da vida, simbolizada pela estação que Issacar enfrentou enquanto esteve no Egito. Mas se você resistir firme, esse dia mau será superado, esse dia de luto passará. Aleluia, glória a Deus. Esse tempo de agonia poderá ser vencido. Aleluia. Aguenta firme no dia da dor, no dia da luta, no dia da prova, no dia da sequidão, no dia do deserto, no dia do vale, no dia da noite sombria. Aguenta firme. Aleluia. Retira a força de Deus, retira a esperança de Deus e do Espírito de Deus, e seja fortalecido pelo Senhor. Fala para o seu irmão aí: a estação do Egito passará. Aleluia, aleluia. Aguenta firme, diga para ele: aguenta firme, aguenta firme, a estação do Egito passará. Tem dia que Deus nos coloca em uma situação que a gente fica preso, e nós não conseguimos sair, e a gente tenta sair, a gente se esforça, mas aquilo vai nos prendendo, seja uma doença, seja um desemprego, seja um emprego que não permite a gente evoluir, seja uma situação na igreja que a gente não cresce, seja no ministério que a gente está amarrado, parece que está preso ali. São essas estações que dizem respeito a esse tempo, que é um tempo onde nada é suficiente. A gente está na prova, está na luta, está na dificuldade, e é fácil atravessar esses tempos, sim ou não, irmãos? Não é fácil, mas fala para o seu irmão: não esmoreça. Aleluia, não esmoreça. Busca força em Deus, busca fortaleza na palavra, deixa o Espírito te revestir de graça, de unção e de virtude, e aguenta o dia mau, ele vai passar. Aguenta o dia mau, ele vai passar em nome de Jesus. Agora, Issacar vai viver a segunda estação, que é a estação do deserto. No deserto nós temos muitos milagres. Eu acho muito interessante isso daqui. Quando Issacar vai atravessar, porque Issacar vira uma família, dessa família vira uma tribo, essa tribo fica 430 anos no Egito, vivendo a estação do Egito, mas depois essa tribo é livre por Moisés e vai viver o deserto, e lá no deserto eles vão entrar numa nova estação, que é a estação do milagre de Deus. Deserto é um lugar difícil, sim ou não? Mas é um lugar onde Deus nos visita com milagres extraordinários. É lá no deserto, na estação do deserto, que nós temos o maná. É lá no deserto que Deus vai mandar as codornizes. É lá no deserto que Deus vai mandar a nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. É lá no deserto que Deus vai dar vitória sobre os amalequitas, sobre os amorreus, sobre Og, rei de Bazã, sobre os moabitas. É lá no deserto que Deus vai fazer a rocha dar água. É lá no deserto que a mão de Deus vai intervir de forma gloriosa. Aleluia. Levante essa cabeça, anima o seu coração, porque uma estação de milagre de Deus está vindo para você. Receba essa provisão de Deus para a sua vida, essa visitação de Deus para você, em nome de Jesus. Tem gente que vive bem o período da dor, mas que não vive bem o período do milagre. E quem
é iluminado pela palavra de Deus, sabe enfrentar com galhardia o tempo do Egito, o tempo da dor, mas sabe enfrentar também com galhardia o tempo do milagre. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Fala para o seu irmão, não sabote, fala para ele, não sabote esse tempo de milagre na sua vida. Viva esse milagre, desfrute deste milagre, aleluia, aproveite este milagre. São estações da vida que Deus nos abençoa, que Deus responde às nossas orações, que Deus traz o milagre para nós. São estações gloriosas de Deus, de visitações extraordinárias. Nessas estações, aleluia, nós temos que cantar um cântico ao Senhor. Nem todo dia a gente está para cantar, nem todo dia. Aqui ninguém é máquina que você programa, canta e canta. A gente canta a partir do que sente, a gente canta a partir do que está vivendo, a gente canta a partir do que tem na alma, senão nós seremos robôs. E Deus não quer um monte de soldadinhos de chumbos, não. Deus quer seres humanos que sabem viver no dia mau, mas sabem viver também o dia do milagre. Levante a sua mão, há um tempo de milagre de Deus chegando para você. Você acredita nisso? Que há um tempo de milagre de Deus chegando para você, em nome de Jesus. Aleluia. E aí Issacar vai viver a última das estações, que é a estação da terra prometida, a estação de Canaã, que é uma estação maravilhosa, que é a estação de nós vivermos o cumprimento da promessa de Deus. Um dia o Egito acaba, um dia o deserto passa, e Deus nos coloca exatamente aonde Ele quer para nós, aonde Ele tem para nós. Eu venho aqui para falar essa palavra. Deus tem novidade. Ainda nesse ano de 2024, eu profetizo com base na palavra de Deus. Há uma novidade de Deus vindo aí. É muito interessante, irmãos, que quando eles entram na terra, a Bíblia fala assim: e naquele tempo o maná cessou. O maná cessou. E agora vocês vão viver das novidades da terra. Aleluias, aleluias. Vocês vão viver de um tempo novo. Israel conquistou Canaã, e Canaã, em hebraico para Israel, é a terra do descanso, Eretz Menuhá, a terra do descanso, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Aleluia. Se prepare para o cumprimento da promessa de Deus. Eu creio, aleluia, no cumprimento da promessa de Deus. Fala para o seu irmão, aprenda a viver as estações da vida. Aleluia, aleluia. Você é Issacar de Deus. E por fim, aleluia, lá em Mateus 21, fala que o jumento, aleluia, recebeu a entrada triunfal. Jesus, na entrada triunfal, em Mateus 21. E a glória de Deus repousou sobre ele. A bênção de Deus está sobre Judá. Está sobre Judá, na coroa de Judá. A bênção de Deus está sobre Benjamim, na porção dobrada de Benjamim, quintuplicada de Benjamim. E a gente vê na Bíblia o Issacar trabalhando o tempo todo, interpretando as estações e lidando com cada tempo ao seu modo, ao seu jeito, de forma adequada. Mas chega um dia da coroação, que o Senhor toma um jumento. É engraçado que Jesus não entrou lá com um camelo, ele não entrou lá também com um cavalo, ele resolveu entrar lá com o quê? Com um jumento. Por quê? Porque é sobre esse jumento, aleluia, que vai repousar o peso. Durante a vida inteira ele levou fardos pesados, mas agora está sobre ele, aleluia, aquele que traz descanso, aquele que traz refrigério, e que diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e eu trago honra e glória para você. Aleluia, que nós aqui trabalhemos muito. Não há vida fácil, irmãos. Nós temos que trabalhar muito nessa terra.
a gente tem que se dedicar muito e a gente vai trabalhar até a última hora, mas nenhum dos nossos esforços serão frustrados. Aleluia, glória a Deus. A vida não é estável, ela não é estagnada, ela não é monótona, ela não é rotineira. A vida tem suas curvas, a vida tem suas nuances, ela tem seus vales e seus montes, mas em todas as estações da vida, Deus vai nos dar discernimento, lucidez e capacidade de lidarmos bem com as oscilações da vida, e por fim, nós receberemos um peso de glória eterna. Aleluias. Jesus repousou sobre o jumento, e aquele jumento, ele é símbolo de Issacar. Eu acho engraçado, Jesus podia ter repousado sobre o leão, né? Se ele quisesse trazer um leão, ele entrava com o leão lá, não é verdade? Aliás, no Coliseu de Roma usavam os leões domados, ele podia tomar um cavalo, né? Ele podia tomar ali um camelo, não, ele tomou o jumento. Aqui tem um ato profético aqui, a glória de Deus pousa sobre aqueles que trabalham. Você trabalha? Você se dedica? Você se esforça? É sobre você que está a glória de Deus.